um estúdio para você gravar com a sua banda, para você fazer o seu podcast, para você vir aqui fazer um programa como o meu, só que não como o meu, porque o meu é muito mais legal. Tô aqui comigo hoje, gente, nós vamos conversar com eles que vêm aí com uma grande aposta da música gospel, vêm sendo levantados aí como grandes profetas entre os jovens, através da arte, através da música gospel, esses grupo maravilhoso, que eu me sinto mó tiazona falando com eles, mas eu vim no estilo, por quê? Se a Salto tá comigo, visitante, seja hello! E aí? Amo você. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô tão feliz que vocês estão comigo. Olha, eu tô nervosa que eu tô tremendo, ó, produção, ó. Olha, eu tremendo. Tô nervosa. Eu tô nervosa. Minha mão tá gelada. Tá suando aqui, ó. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Bem, todo mundo tudo bem, certo, graças a Deus. Então vamos lá para o nosso questionário. Eu falei para eles antes aqui em off, né, o que eu não perguntaria, qual a orientação da pergunta a não ser feita. Como eles disseram que pode perguntar tudo, então vamos começar o seguinte. Pode passar um número tô brincando. Quero saber como é que tudo começou com a Cial Sound. Vocês são super jovens. Antes de vocês se unirem, se juntarem para fazer música, vocês já cantavam, já serviam a igreja local de vocês? Ou como é que é a história de vocês até chegar na Cial Sound? Como é que foi isso? Então, nós somos 7, né? Aqui estamos em 3, mas no total somos 7 na banda. E cada um já vem da igreja há um tempinho, assim. Eu, por exemplo, né? Falar de mim que eu não vou falar de si. Minha mãe converteu, eu tinha 5 anos, e aí eu sempre fui com ela, né? Mas, assim, o meu encontro com Jesus mesmo, o momento que eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida, foi em 2016, 2017 ali, mais ou menos. E aí foi onde eu tive realmente, onde eu não só ouvi falar de Jesus, mas onde eu conheci Jesus de fato. Mas eu comecei a cantar na igreja, a tocar, principalmente porque eu sempre fui muito tímida, eu sempre tive muita vergonha. Então eu não conseguia cantar. Tô chocada, não sabia. Eu não conseguia cantar. Minha voz, assim, para cantar, o máximo que eu via era, tipo, nessa distância aqui, ó, que a minha voz não saía. E aí eu comecei a tocar primeiro na igreja, eu tinha uns 14 anos, então não foi algo, tipo, muito cedo. Então, aí depois que eu comecei a cantar, perder a vergonha para conseguir cantar, foi mais ou menos com uns 15, 16 anos. Então, eu não fui aquela criança que cresceu cantando na igreja, porque eu não 3 consegui. anos de idade com o microfone. 3 anos não, eu fui com 16. Que eu consegui perder o medo de cantar e de encarar as pessoas assim. E aí eu já comecei a cantar ali naquele momento. E aí eu já fui para outras equipes de louvor, mas era muito tipo... Eu ouvia falar de Jesus, eu tinha um temor de Jesus, mas aquela intimidade, aquele secreto em que nós oramos todos os dias, em que nós conversamos com Deus todos os dias, em que nós temos esse diálogo, essa intimidade, esse relacionamento, eu só fui ter mesmo em 2016, 2017. E estamos aí até hoje. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ó, já começou já falando de uma coisa que eu gosto demais, porque o pessoal fala assim, filho de crente, é crente também. Só que não, cada um tem que ter a sua experiência, sim, cada um tem que ter o seu contato. Eu também vim de uma turma de trabalhadores, de pessoas que serviam na igreja, só que eu fui conhecer Jesus, ó, com 19 anos, várias caradas na parede também, que eu nossa Senhor, meu Deus do céu, vários babados, e é importante isso, né, porque senão a gente, meu pai sempre fala assim, ó, se cantar, papagaio também canta. Tocar, você treina uma foca, a foca vai tocar lá, parabéns pra você, vai tocar qualquer música que você ensinar a tocar. Porque a gente é treinável. Agora, você ter esse lance de eu conheço de verdade, olha, o que eu tô sentindo, eu quero que você sinta. É outra parada, né, amiga? Sim. É outra. E geralmente, infelizmente, mais geralmente acontece quando você leva um baque, quando você está passando ali pelo processo e, tipo, bem fundo no processo, tá bem no vale ali, aí geralmente é quando você acorda e fala, mano,
Jesus. Poderia não ser assim, né? Poderia ser algo tipo que você vai por livre e espontânea vontade, que você mergulha naquilo por livre e espontânea vontade, mas na maioria das vezes, e comigo em específico, eu realmente mergulhei e falei quando eu vi que realmente eu tinha Jesus. Eu tinha minha família e tudo mais, mas para suprir o vazio e tudo que estava dentro de mim, toda a mágoa, toda a angústia, toda a dor, era Jesus. Então, tipo assim, poderia não ter sido assim, mas geralmente acontece na dor, né? Minha mãe pastora, minha mãe sempre fala, se não vem pelo amor, vai pelo... Eita boca de mãe, viu? E os amigos também, vocês vieram também nesse mesmo contexto de estar trabalhando, já crescendo na igreja, e aí servindo a igreja local, também vieram nessa levada aí? Eu também, tipo assim, desde criança eu frequento a igreja. Minha mãe conheceu a igreja quando eu tinha uns 10, 11 anos por aí, e a gente começou a ir. Aí eu acompanhava ela na igreja, digamos assim, né? Mas o momento que eu digo assim, que eu, por livre e espontânea vontade, foi em 2018, foi começo de 2018. Nossa. Que é inclusive da igreja atual que a gente vai, a casa, a gente vai lá, foi quando eu voltei à igreja, né, e tudo se fez novo, a minha visão, entendeu? Porque antes disso eu já ia na igreja, eu cheguei a tocar louvor e tudo mais, mas parece que tinha algo que eu ainda não conseguia enxergar livremente ou claramente. E em 2018 foi quando tudo isso mudou para mim. E desde então tem sido diariamente um aprendizado. Ai, que lindo, não tá preparado pra você não. Nossa, que forte. E o amigo? Eu tô chamando todo mundo de amigo porque eu sei o nome de vocês, não. Ó, peraí, a Helena, eu só conheço a Helena. E agora é o amigo aqui, eu não conheço o amigo. Lucas. Wallace, pode chamar de Wallace. Wallace. Conhece. Ó. E aí, Wallace, como é que foi pra você, você vir pra começar a servir a igreja? Enfim, você conhecer Jesus, como é que foi? Porque, gente, eu tô impressionada. Se vocês entrarem no site aí, no YouTube, no canal do YouTube, você vai ver o tanto de visualização que tem Cial Sound e o tanto de feedback que a gente lê das músicas, porque sim, eu li todos. E é coisa muito forte, porque eles são super novos, e tem uma profundidade no que eles fazem muito marcante. E como que o Wallace chegou aí para conhecer Jesus? Como é que foi, Wallace? Então, talvez diferente das meninas, eu sempre cantei na igreja, desde que eu me entendo por gente. 3 anos com o microfone. Eu tava 3 anos lá. Segura na barra da mãe. Interno, minhas tias descobriram que eu podia cantar, né? Que eu tava cantando ali, que eu decorava as letras das músicas. Eu falei, então você vai cantar na igreja. Eu morria de vergonha também, né? Pessoas. Sei que eu até lembro da primeira música que eu cantei, não sei se você talvez... talvez não seja da sua época. Amiga, eu sou de 81, não fica sua que minha Mas foi a música da Fernanda Brum, chama Seu Lugar. Ixi, eu não lembro. Vou viajar pelo ar com você, vou te mostrar um lindo lugar. Falei que não ia ser da sua época, mas tudo bem. Não, mas é da minha época, só não me recordo. Esse é antigo, é uma música antiga. Então eu comecei a cantar a partir dali, e aí sempre as pessoas me incentivavam muito, mas eu tinha um problema muito, muito grande em aparecer, por exemplo. Eu não tinha problema em cantar, mas as pessoas olhando para mim era uma coisa muito difícil, que com o tempo eu tive que quebrar. A minha real conversão mesmo foi, acho que aos 15, 16 anos, mas sempre gostei de trabalhar na igreja, estar envolvido não só com louvor, mas com jovens e tudo. E eu acredito que hoje é um futuro que já era meio previsto. A gente, né, apesar de ter um pouco de diferença nas histórias, são coisas que no futuro a gente poderia prever, porque acho que Deus separou todo mundo muito, assim, né, chamou a gente desde o ventre. Então, meio que a nossa história já revelava talvez o que a gente viveria hoje.
é o que eu imagino, né? Eu sempre imaginei, talvez, viver, não nessas proporções, mas viver como ministro da música, compondo. Eu sempre gostei disso, então eu acho que isso se revelou desde o início. Ai, que lindo, gente. E Deus está fazendo mais, né? Faz além. Agora eu quero entender, assim, vocês já, então, cresceram dentro da igreja, cada um teve o seu encontro com Cristo em momentos diferentes, e todos já envolvidos em música dentro da igreja, e teve algum assédio? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque isso nos coloca, acho que, numa mesma régua, digamos assim. Teve alguma vez que falou assim, você é muito nova, você é bonita, ou você é bonito, você canta muito bem, aqui eu pago tantos por noite, vem aqui cantar para mim, vem aqui tocar comigo. Teve isso daí com vocês? Olha, comigo, não lembro nenhuma situação que eu já tenha passado assim. Mas alguns amigos meus já passaram, que inclusive foram tocar na noite, e assim, saíram da igreja mesmo, né? Deixaram de servir somente a igreja. Mas comigo não passei, não sei as meninas, né? Fora da igreja, você diz, ou de outras igrejas? Não, fora da igreja. Já teve. Já teve. Só que, tipo assim, era um estilo que não tinha nada a ver comigo, né? Que queriam me levar pro sertanejo. E eu fiquei... Queriam me levar para o sertanejo, e eu fiquei assim, tipo assim, queriam realmente investir nessa carreira para mim no sertanejo. Eu tinha 15 anos. E aí de início eu fiquei meio assim, mas eu falei, mano, o sertanejo não tem nada a ver comigo, e também não é isso apesar de ainda não ter tido o meu real encontro com Cristo, eu tinha um temor por causa de tudo. Então, tipo assim, eu não conseguia me identificar ali. Eu até, em alguns momentos, fui em algumas rodas e cantei e tal, mas eu não conseguia me identificar com aquele ambiente. E foi um choque para mim naquele momento, quando eu tinha 15 anos, mas teve essa parada. Eu acho que eu também... Não sei se eu posso dizer ofertas, assim, mas teve uma época, em 2016, eu participei de um programa de TV, o X Factor. Aí até então eu... Babado! Pois é! Pode exclusivo aí, produção, pode exclusivo. E depois disso eu comecei o meu canal no YouTube, e até então era músicas fora da igreja. E tava tudo certo, tudo bem. Porque chegou um ponto que isso começou a me incomodar, entendeu? Não, eu não sei se eu vejo isso como algo de fato que ninguém deve fazer e tudo mais, mas aquilo, para mim, naquele momento, estava me incomodando, entendeu? Uhum. E aí foi logo coincidiu, quando eu comecei a ir na igreja que eu vou hoje. E aí as coisas, eu fui ver que, tipo assim, não era o momento daquilo, naquele momento, não era o que eu tinha para aquela época, e o rumo foi mudando, mesmo sem, tipo assim, foi algo muito sutil, e eu vejo que foi preparado por Deus naquela época. Uhum. Porque eu também estava muito confusa sobre o que fazer, o que não fazer, e Deus foi guiando de uma maneira muito sutil e tranquila, e foi isso. E se vocês pesquisarem, realmente, Sayuri Renata tem ela no X Factor. Eu não vi no X Factor, mas eu vi os vídeos dela já com o Lelê. Eu não aguento a risada. Eu vi. Pois é, né? E aí, assim, quando, por exemplo, em especial você agora, né? As meninas também, os demais, mas você que estava correndo já atrás de uma visibilidade maior na música, aí deu aquela brecada, porque, como você disse, sentiu que não era a hora, não era o momento, não era o lugar correto para aquela época. A família, como é que foi? Assim, nossa, menina, você é maluca fazer isso agora? Eu vou chutar. Teve isso? Eu acho que foi até tranquilo. Eles sempre
eles sempre me apoiaram por onde quer que eu fosse e tudo mais, desde essa questão do X Factor em si, eles sempre me apoiaram, eles sempre tiveram 100% ali. Então, quando eu parei, eu acho que foi algo, tipo assim, não foi algo que eu falei, olha, eu estou parando, foi algo muito natural, entendeu? E não sei se deu para sentir esse baque, ele, tipo, gente, dei uma pausa, porque eu não considerava como uma pausa, não sei explicar, só sei que foi um momento que eu, tipo assim, eu dei um passo atrás, respirei, fui ver realmente qual era para onde eu queria andar, por onde eu queria caminhar, e foi um momento muito tranquilo, eu digo. Que legal, gente. Eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei daquela música Quero Voltar ao Primeiro Amor, né? Quero voltar ao início de tudo. E aí, Deus foi tratando, foi... Olha, eu tô quase chorando aqui. Amigos, agora vamos lá. Vocês, então, já contaram a história de vocês. E aí, como que chegou na ideia de criar a Cial Sound? Então, a gente fazia parte, todos nós, da mesma igreja. E em um momento a gente foi reunido para tocar junto. Foi assim, o acaso, realmente, algumas pessoas reuniram a gente para tocar junto ali naquela equipe. Tanto é que naquela época a gente nem conversava tanto. Assim, não, tipo assim, eu passei um tempo, porque eu tenho uma filha. Então, quando eu engravidei, eu passei um tempo sem ir, a minha gravidez foi meio difícil, assim, então eu tive alguns tempos, aí depois teve o pós-parto, então eu passei um tempinho bom sem ir na igreja, e eu não tinha muito contato com eles, que já estavam na igreja, mas eu não tinha esse contato, e com outro pessoal da banda também. Aí, quando eu resolvi voltar mesmo, ativa, e a minha filha já estava bem, então, tudo mais, e aí reuniram a gente para tocar junto. E aí a gente não conversava muito assim. A gente passou a ficar mais próximo a partir desse momento em que nos reuniram para tocar juntos. Sim. Como equipe, como um time. Um time do louvor. Um time do louvor lá da igreja. E aí a gente passou a ficar próximo e a se ver basicamente todos os dias. Foi. Tem mais de um ano e tanto, quase 2 que a gente se vê quase todos os dias. Sim. Então, tipo assim, aí a gente passou a ter esse contato. Aí a gente passou a reunir para compor, e quando a gente passou a reunir para compor, que a primeira música que a gente fez foi Nada Mais Importa, a gente gostou bastante dessa música. A gente gostou bastante dessa música, a gente gostou bastante do resultado e a gente ficou empolgadíssimo para tocar na igreja. E isso nem pensava em Sião, nem pensava era só a equipe, a gente ficou super empolgado para fazer um arranjo para poder tocar na igreja e apresentar para as pessoas do tanto que essa música tocou a gente. E aí, a partir desse momento que a gente recebeu o feedback das pessoas no momento da ministração, a gente falou, uai, a gente pode... Mas mais músicas. Eu acho que a gente pode começar a compor mais, estar mais perto ainda, mais juntos. E levar isso adiante. Um projeto realmente que... Foi algo que foi, tipo, nascendo no coração, não foi algo que, tipo, nasceu só no meu coração, foi algo que foi brotando no coração de todos nós. E aí foi onde a gente abriu a cabeça, o que não foi a gente, que certeza que não foi a gente, porque a gente não pensaria nisso, a gente tava, tipo, eu, por exemplo, não ia pensar nisso nunca naquele momento, porque minha vida tava... Então, aí isso brotou no coração de cada um, e aí a gente uniu, foi onde a gente começou a compor mais coisas e surgiu a Sião bem naturalmente, assim, não foi nada programado. Foi um processo também de autoconhecimento, assim, e desafios, por exemplo. Eu lembro muito desse sentimento de quando a gente tinha, na verdade, quando já tinha sido escrita a primeira canção, Nada Mais Importa, e os meninos apresentaram, e a gente apresentou na igreja. E sempre fica aquilo no ar, né? Se as pessoas vão gostar mesmo dessa música, se a gente é capaz de apresentar uma música nossa, eu acho que bloqueia a nossa mente, mas eu acho que é até, inclusive, para quem estiver assistindo, se tiver algo no seu coração que você tem que fazer e que você sente que Deus direcionou você,
Faz mesmo, porque eu acho que a gente foi muito afetado por isso. Nossa, será se a gente consegue? Sim. A gente consegue produzir? Eu lembro disso. Eu lembro de a gente olhar e falar assim, sério que a gente vai fazer um projeto? Sério que a gente vai gravar? Então, assim, é uma questão de muita ousadia, porque se a gente não dá o primeiro passo, se a gente sabe que Deus chamou a gente para algo, porém a gente deixa o medo falar mais alto, né? E naquela época eram vários gigantes, né? Que se a gente for contar aqui, eram na verdade, vai virar livro de tantos desafios que a gente poderia ter enfrentado, pessoas, circunstâncias. Mas hoje eu vejo assim do outro lado, porque graças a Deus a gente deu o primeiro passo, falou, vamos fazer um cronograma. A gente não consegue realizar nada sem um cronograma. Então vamos fazer isso acontecer. Eu lembro muito de a gente ter rompido essa barreira do não posso, do somos incapazes, para somos capazes. Não somos capazes em nós, mas Deus vai dar força pra gente. Eu lembro até disso. que a gente se propôs a fazer tudo, né? Sim, assim, a equipe mesmo juntou e a gente se propôs a fazer tudo. Então, a gente fez desde da identidade visual, desde a parte visual, de toda a parte criativa, planejamento, a produção musical, e a gente mesmo gravou. Então, tipo assim, a gente teve dentro ali em todos os passos e a gente quis fazer isso, porque a gente... Naquele momento a gente acreditou no que Deus estava colocando no nosso coração e falou, mano, vocês conseguem, vocês não contam. E o engraçado disso, dessa questão de, tipo, a gente se dispôs, mesmo não tendo, tipo assim, a experiência necessária, mesmo assim, a gente se dispôs a pôr a cara a tapa lá, e pensando nisso agora, tipo assim, em nenhum momento a gente pensou em não ser assim. Foi. Né? A gente só pensou que a gente... Gente, o que aconteceu? Porque, tipo assim... De onde quem tirou essa cor? Porque, tipo assim, muitas vezes, quando a gente falava para as pessoas assim, a gente tá fazendo um projeto e tal, aí o povo, e aí, quem tá compondo? Gente, a gente, depois vocês. Aí depois perguntava, quem tá produzindo? A gente, vocês não querem pegar alguém mais experiente, já para vocês começarem mais confiantes, de qualidade? A gente, não, a gente quer a gente mesmo. Tipo assim, e essas coisas, às vezes, acredito que pelo menos para mim, mexia um pouco. Eu falo assim, mano, mas a gente tem que conseguir. Agora que raiva, a gente vai conseguir também. Era sacrificial, às vezes, por exemplo, tinha uns horários muito difíceis, assim, à noite. A gente virava à noite compondo, né? Eu acredito que onde a gente tinha mais experiência realmente era até em alguma questão de composição, mesmo assim não era tipo a experiência, mas onde a gente tinha mais experiência. O resto a gente não tinha muita experiência, assim. Questão visual também a gente tinha bastante noção, né? Sim. Porque a Sai trabalha com isso, eu também trabalho com isso. Mas o resto a gente, tipo, planejamentos, criar um projeto do zero. A gente tinha o norte para onde iria, só que a gente nunca tinha feito algo que, tipo assim, fosse só nosso. A gente sempre ajudou outras pessoas, mas nada nosso. E aí que tá uma grande dificuldade, né? Eu vivo falando aqui pra produção. Eu sempre fui direcionada, sempre tive diretor ou alguém para me mandar. Agora esse lance de a gente se mandar na gente, a gente se apanha, né? A gente se apanha muito. Né? É mais complicado do que parece, né? Porque às vezes é muito mais fácil ter alguém dizendo, olha, faz isso, beleza. Se eu fizer isso, pronto, 100%, ok. Agora, quando você não tem alguém falando assim, olha, faça isso, e você mesmo tem que se mandar, você mesmo tem que fazer, você tem que ter muito mais disciplina do que se alguém estivesse falando para você. Eu, em específico, eu acho que eu apoio muito disso. Em questão, tipo assim, eu tenho a ideia, eu consigo pensar, mas na hora de colocar para organizar, aí minha cabeça ela dá um nozinho, assim. Produção, abre seu microfone aqui, produção. É sério, produção, você tá abrindo seu microfone? Produção, não é eu? Eu não vim falando isso pra você também, produção? Olha lá! Gente, a gente é gêmeos! A gente é gêmeos! Menina do céu, como você consegue? Então conta agora, conta a receita, pelo amor de Deus, conta. Então, o que acontece? Eu tenho as outras pessoas. Obrigada, produção, eu tenho você.
Porque, mano, eu sou péssima disso. Nossa, mas eu sempre tive problema com isso. E agora o problema tá ressaltando ainda. Não, imagina muita coisa para administrar, né? Porque vocês, como já disse, são jovens, você tem filhos, filha, né? Uma. Ele vai ser pai. Tem uma filha, tem um neném chegando, pelo amor de Deus, é muita emoção pra mim, eu não tava preparada. A menina que saiu do X Factor tem muita coisa pra administrar e, como eu já disse, são jovens e varava a noite, como vocês disseram, né? Varavam a noite compondo. Eu acho que a turma olhava pra você, tinha assim, nossa, vocês vão ficar loucos dentro da igreja, gente. Sai um pouquinho daí da igreja, tinha isso daí? Então, como a gente não se reunia muito na igreja, não eram bem esses comentários, mas existiam comentários do tipo, tipo isso, vocês vão fazer, vocês estão fazendo isso, não, sério, tipo, sozinhos, né? Lá vem José. A gente tinha que lidar com o descrédito das pessoas, porque enquanto as pessoas não veem um resultado... Isso é até normal, tipo assim, é normal, né? Exato. As pessoas, às vezes... Elas têm que ver para acreditar. Porque muitas pessoas realmente falam que vai fazer e, tipo, fica nisso. Então, tipo assim, eu acho que é algo normal até as pessoas ficarem meio assim, né? Um pé atrás. E aí, o que vai acontecer? O que vai ser esse negócio aí? E a galera tem essa impressão, né? Tipo, e chama, como a gente é jovem, chama os meninos. Os meninos mesmo que vão fazer? Os meninos que vão fazer. Outra dificuldade que a gente enfrentou, expondo aqui, então, né? A gente é Qual a dificuldade? O meu olho é que nem abre, já tá desse tamanho. Então, eu acho que tem uma coisa que é interessante também, para quem estiver assistindo, que se você estiver engajado em algum projeto, eu acho que foi uma coisa que a gente fez espontaneamente, não foi uma coisa assim, decidimos fazer isso, mas eu acho que de forma espontânea a gente fez, foi meio que se separar um pouco, se isolar um pouco entre a gente mesmo, para a gente focar no que a gente estava fazendo. Então, algumas pessoas não entendiam, eu falava, vocês só andam entre vocês. Eu acho que, às vezes, isso é mal interpretado. Às vezes, por exemplo, vocês estão muito no mundinho de vocês. Eu acho que isso é importante num projeto. Às vezes, você meio que ter ali um isolamento ali para você entender exatamente o que você está fazendo, para que você tenha um senso de... sei lá, de tarefa cumprida depois, né? Que você realmente separou tempo, espaço. Eu acho que algumas pessoas não entenderam. Na igreja, às vezes, vocês se isolaram muito. Mas depois do projeto, todo mundo ficou tranquilo. É porque, às vezes, acho que as pessoas ainda não tinham muita noção do que a gente estava realmente fazendo, né? Acho que, às vezes, eles ficavam assim, estão se reunindo, mas eles não entendiam que a gente estava se reunindo exclusivamente para o projeto e para conseguir pensar igual, para conseguir juntar as ideias e reunir e unir as ideias ali e conseguir um feito que a gente ainda não tinha. Então, tipo assim, a gente, acho que depois quando eles viram que realmente estava surgindo algo e não era tipo só reuniões e tal, tipo, mais tranquilo. E nesse meio do caminho aí, teve algum momento que vocês falaram, vamos deixar quieto? Teve. Tipo assim, era uma montanha russa, sabe? Eu não. Não, tinha assim. Era aquela coisa assim, meu Deus, o que a gente tá fazendo? Quem já se meteu? Aí 20 minutos depois, meu Deus, ficou incrível essa música. Aí a gente ouvia as músicas, meu Deus, a música tá muito boa. Mas assim, passa realmente, falando por mim, né? Na minha cabeça passou bastante sobre isso, a partir do momento, porque a gente vai encontrando dificuldades e as dificuldades só vão aumentando, digamos assim, e elas vão mudando o rumo delas, mas não acaba, e só aumenta, multiplica. Então, tipo assim, a cada novo rumo da dificuldade, eu ficava assim, mano, o que eu fiz? Mãe, por que me tiraste do seu ventre? Foi isso, mano. Mas aí passava algum tempo, eu já tava assim, nossa, mas essa música ficou muito boa. E o próximo projeto a gente vai fazer o quê? Olha isso.
Que legal, gente. Isso é muito legal. Isso, sabe que eu acho que isso aí se deve a estar todo mundo junto nesse mesmo propósito. Porque a gente, às vezes, conversa com alguém de algum plano que a gente tem, aí a reação é, ah, que legal, vai dar certo. Mas olha, cuidado, porque se você fizer isso, não sei... Sim. E aí a gente já vai pro chão, né? Agora todo mundo aqui junto, é aquele lance igual diz a Bíblia, né? É aquela corda de 3 laços que é difícil de se romper. Isso é muito sensacional. Vocês já conseguiram muita coisa só de estar todo mundo junto no mesmo propósito. É muito difícil isso. Parabéns, gente. Parabéns. Agora, outra coisa também que eu quero perguntar, antes da gente entrar pro break, na hora de vocês decidirem gravar, vocês, então, compuseram várias canções e aí chegou na hora de começar a gravar. Foi fácil? Tinha muito dinheiro? Não aconteceu nada? Como é que foi? Só cheguei, Então, gravei e paz? A gente compôs várias músicas e no processo de decisão das 7 já foi bem complicado. Até hoje esse dia doloroso. Até a gente conseguir realmente juntar as ideias e decidir por 7 das 14, porque a gente tinha umas 14 músicas e a gente não pode gravar todas, a gente tem que gravar 7. Aí a gente tinha que escolher 7 de 14. Daí foi um momento doloroso. Mas já desse início já foi difícil. O Wallace que decidiu. Um dia e falou, hoje. Gente, é isso aqui, a gente não vai sair se você decidir. Na verdade, eu gosto de trabalhar sempre com datas, assim, né? Minha cabeça funciona bem com, tipo, vamos fazer um cronograma. Vamos dar um deadline para nossa gravação. Vai ser dia tal. E sempre que era dia tal, vamos dizer que era dia 2 de dezembro. A gente já estava meio que atrasado. Eu falei, já estamos atrasados, porque estamos só nas vias aqui, tem que decidir hoje quais serão as músicas. E a gente já tinha tido o feedback das pessoas, né? E algumas músicas que também já eram, assim, meio que escolhidas entre a gente, meio que somou tudo. E aí foram definidos até os solos, acho que nesse dia, né? Até os solos, quem ia cantar qual música. Então, eu meio que botei uma certa pressão, mas foi necessário, assim, acho que no momento Deus me usou. Assim, foi bem necessário. Então, porque a gente já tá aqui até hoje. Até hoje a gente já tá decidindo. Apegada, hein? É porque a gente se apegou a algumas músicas específicas. Cada um tinha o seu xodó de música. E tiveram alguns xodós que não entraram para entrar nesse projeto. Mas questões financeiras também a gente fez entre nós, então a gente conseguiu enxugar algumas questões financeiras e foi muito importante. Isso também é uma coisa, né? Quando a gente faz algo, economiza também, né? A gente economizou nas composições, a gente economizou na produção musical, na produção visual, então a gente conseguiu economizar aí nessa questão, mas cada etapa é um obstáculo diferente, né? Principalmente para a gente, eu acho que de nós todos os que já tinham participado de algum projeto assim, acho que era você. Então, eram os que tinham mais noção de como era realmente o roteiro de criar um projeto do zero e fazer. E cada etapa tem o seu obstáculo e a gente foi chorando e superando, gritando e superando. Mas deu. Sensacional, gente. A gente tá indo agora pro break, produção. Vou chamar aqui o break agora. E aí, daqui a pouquinho a gente volta, porque tá chegando um bloco muito importante pra nós aqui no nosso Kátia Brasil Show. Vamos só tomar uma água, a gente já volta. Tem mais pra você daqui a pouco. Segura aí! Eu olhei pra câmera errada. Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. Cuidar da saúde não tem espaço, não tem hora, não tem lugar. E seja em casa, academia ou box, a Gorilla Force é perfeita para você. Na Gorilla Force você encontra a linha completa de dumbbell, kettlebell, anilhas, barras, caixas pliométricas e tudo isso à pronta entrega. E o melhor de tudo, gente, condições de pagamento e precinho de fabricante para você. Olha que demais! Não perca mais tempo. Corre agora mesmo para o site gorillaforce.com.br e as redes sociais, o @gorillaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando, vem pra Gorilla Force!
Sá foi lá tomar uma aguinha, não deu tempo dela chegar, mas a gente vai conversando aqui com a Helena, com o Wallace enquanto isso, porque, olha, nós já entendemos o... Chegou. Chegou. Nós entendemos a história, entendemos a trajetória. Olha só, quantas vezes a gente vê um artista, a gente fala assim, nossa, isso nunca aconteceu com eles, né? Imagina, olha que bênção que eles são, super bênção, sabor de mel, roda gigante, nunca aconteceu nada. Só que aqui, ó, só Deus sabe, né? O que cada um passa. E hoje a gente está compartilhando, eles estão compartilhando conosco essas experiências que eles tiveram. E eu começo com as músicas que eles lançaram agora, lançaram no YouTube, tem muitas, centenas de milhares de visualizações. Eu quero falar sobre a mais recente, antes da gente entrar na Submerso, sobre a Maranata. Menina, o que é aquilo? Aquilo lá, eu lembro que quando vocês fizeram o vídeo da primeira que vocês lançaram, agora eu não me recordo o nome, eu acho que é Eu Não Sei Como Orar, né? A primeira foi Nada Mais Importa. Eu não sei por que eu tô com Eu Não Sei Como Orar na minha cabeça. Eu tô aqui, É ó, a segunda. A segunda. Ah lá. E aí, eu lembro que vocês falaram, vocês gravaram todas no mesmo dia o lance do vídeo, né? Foi. Meu Deus, que loucura. Foi. E aí, eu lembro, vocês contaram uma história sobre a chuva, sobre o som, o ambiente. Eu lembro de tudo, gente. Eu lembro de tudo. Nossa, eu tô chocada de ideia. Eu tô falando assim, ó. Muito legal. Então, agora fica aquele silêncio chato que a gente não sabe o que a gente fala. É minha história. Não, agora eu vou explicar por quê. Porque se você assistiu assistiu o áudio é demais. Se você assistiu o vídeo dessa música, tá numa atmosfera muito legal, assim. E eu perguntei na época, quando a gente conversou a primeira vez, se aquele áudio tinha sido captado lá naquele momento. Aí vocês falaram que por causa da intervenção da chuva, né? Devido à intervenção da chuva, teve que fazer alguns ajustes na voz. E todas elas também tiveram que fazer esses ajustes? Sim. A chuva não deu trégua pra gente no dia. E como era um galpão, realmente ficou ecoando bastante. Então a gente fez um pós na voz em todas as 7 músicas. Misericórdia! Por isso vocês estão dosando ela assim a gotas homeopáticas para nós? Agora vai sair tudo. Agora tá indo mais. Até o final do ano a gente vai lançar todas. Já gostei. Vamos entender a história do Submerso. Como é que foi a história do Submerso aí? A composição, o processo autoral dela. Qual que é a história? Essa, o Wallace faltou no dia. O Wallace faltou. Wallace, fala sério. Vamos chamar ela. Tava de banco. Foi um dia, igual a gente postou um make-off depois dela, e como a gente diz lá, a gente não ia fazer nada praticamente nesse dia, porque, tipo assim, a gente tinha marcado pra dormir aqui, ficar virando a noite, e a gente tava conversando, ao invés de compor. Tava conversando. E a gente tava de boa, assim, né? A gente tinha desistido de tentar compor algo, porque não tava saindo nada. Até que saiu o Submerso, do nada. Porque realmente tem dias e dias, né, na composição. Tem dias que a composição flui, e realmente depois que a gente começou a fazer Submerso, ela fluiu, foi mais rápida que a gente fez, mas até aquele momento Sim. foi difícil, a gente estava meio disperso no dia, a gente estava conversando bastante, não parava de falar, e compor, que é bom, a gente não estava compondo. Até o momento que a Sai começou a fazer um tema no violão. A introdução de Submerso lá no piano. E aí eu peguei um caderninho que eu gosto bastante de anotar, eu gosto bastante de escrever. Então, tudo que vem na minha cabeça eu anoto. E aí eu tenho um caderninho que é antigo, e nesse dia eu peguei o caderno e... Jesus se dente. Eu abri na parte em que estava escrito lá, correndo ao teu abraço, lançado em teus braços. Que é o refrão da refrão. música. E aí também tinha Imergido em Ti Eu Quero Estar, Submerso em Teu Profundo Amor, e tinha isso no caderninho. Aí a gente foi juntando o tema que eu tava fazendo e colocando a letra dentro da música. E esse caderninho, essa música é de 2017, foi onde eu estava realmente imersa na minha construção de Jesus ali.
Nossa, que forte. Essa fala aí do imersão em construção em Jesus. Muito forte. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente se constrói e se baseia em fala de muita gente. A gente frustra nossos sonhos em cima de expectativas que são criadas por feedback de outros, que a gente recebe e vem de uma forma não agradável para nós, e isso constrói em nós muros que apenas nossa decisão de nos construir em Deus, aleluia, construir em Jesus. Dá um Lá menor aí, por favor, que faz com que a gente viva realmente, interinamente, a vontade do Senhor. Isso é muito legal. Nossa, que coisa forte você falou agora, Lena. E aí vocês lançaram essa música, foi o Wallace que falou assim, essa vai. Sim, não. A Submerse era unânime, né? Entre todos nós, eu acho que eu acho que a Submerse, a Nada Mais Importa, foram as unânimes entre todos nós. Sim. E a gente gosta bastante da Submerse, é uma das preferidas, acho que quase de todo mundo da banda. Não é que tem o violino, né? Não, ela tem um cello. Ela tem um cello. É o grandão. E aí eu particularmente, as minhas duas preferidas, se é que pode falar isso, porque eu gosto de todas, mas as minhas duas preferidas são Submerse e Eu Não Sei Como Orar. E Submerse toca bastante em cada um de nós da banda, assim. Então ela foi unânime para a escolha. Todo mundo escolheu Submerse. No nosso, cada um tinha, né, um relatório. A sua listinha, de 7 músicas. E na listinha de 7 músicas, Submerse estava lá de todo mundo. Uau, que legal! Vamos falar do Maranata? Ai, gente, ficou tão lindo, Maranata! Vocês dois cantando o Ed com você, nossa, ficou sensacional. Maranata foi a última que a gente compôs. Foi, né? Foi a última. Maranata, e eu gosto bastante do tema de Maranata, que é a escatologia, né? Então, eu gosto bastante de ver sobre isso. E um dia eu tava um monte de gente aqui em casa, e eu tava ali no quartinho da Laura, e aí eu comecei a pensar em escrever uma música falando sobre a volta de Jesus, só que de uma forma meio que para mudar o nosso pensamento, que é sobre falando basicamente a beleza de Jesus e o nosso anseio pela volta dele, não medo e toda aquela parada que envolve a volta de Jesus, que geralmente traz um medo a nós e não o anseio em querer a segunda volta de Cristo, né? Então eu pensei nisso e eu mandei o refrão para Sai. E aí, só que era diferente, né? E a gente fez as alterações, chegou para os meninos e a gente fez as alterações. A gente fez o verso. A gente junto fez o... Você fez o... Foi. Aí era diferente o refrão, tinha mais coisa, eu falava sobre a beleza. Foi meio que... Essa música foi bem todo mundo, né? Foi. Tipo assim, todo mundo construindo junto. Foi. E aí eu gosto bastante do tema. Eu acredito que está sendo falado, mas eu acredito que tem que ser mais falado ainda sobre o tema da volta dele, porque é algo que a gente precisa conhecer, né? É algo que a gente precisa ter em mente, é algo que a gente precisa ansiar, é algo que a gente precisa ter na frente, porque é o que vai nos motivar aqui na grande comissão que a gente tem que fazer. Ai, que lindo. Ai, você tá falando muito bonito. Gente, olha, eu quero agora saber das revelações da Cial Sound. Quero saber quem é quem aí. Vamos lá. Engole, amiga, engole. Quero saber aí. Tremendo aqui, ó. Quem é mais chorão? Mais chorão? Chorão? Nossa, gente! A gente não chora. Gente, chora é ótimo. Acho que é o Ed, né? Mas tem cara mesmo ser chorão. Mas o chorão? Chorão de resmungão. Não, é sério. Não, vai tirar. Não, tem. É o dengoso, olha lá, ó.
vou ter que ficar, não. Olha lá, ó. Chorão de chorar, de ser emotivo, eu acho que é o Ed. o Ed é mais- Assim, em público. Em público. Não é, Ed? Eu tô dando uma ideia aqui de 7 anões. É isso mesmo. Agora, chorão de resmungar. Talvez. O Wallace tá bem aqui mordendo o lábio. Resmungar? Não, mas de resmungão. Não, cada um tem que falar um, vai. Não, cada um mas eu fala um. não vejo ninguém resmungão. Você vê? Não, eu não tô aguentando olhar pro Wallace. Se pudesse dar um close na boca. O Wallace assim, ó. Cada um fala um. Não, eu acho que ó, todo mundo tem um dia, né? De reclamar mais. Eu Olha acho aí, que ele dando a foto, ó. eu acho. Todo mundo tem um dia. Todo mundo tem um dia. Eu acho que sou eu. Não, eu acho, todo mundo tem um dia, né? Então, às vezes a gente fica assim nesse. Não, mas. Não, para. Não vem falando de forma genérica aqui, não. Porque aqui nós queremos sangue, nós queremos, ó. Super rasgado. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas de resmungar, quem reclama mais, eu acho que talvez seja eu. Ah lá, ó. Você entendeu por que eu falei do Wallace aqui, ó? O Wallace aqui, ó. Não ia falar. Todo mundo tem um dia. Não ia falar isso aí, não. E quem é mais dorminhoco? Ah, saiu. Eu acho que Saiu. Por quê? Quem é ligado no 380, assim, ó, no 880? Pá, que tudo já, ontem. Acho que ninguém. Ninguém mas eu acho que se for votar em alguém é o Ed. o Ed é esse. O Ed é mais, mas acho que ninguém é tão assim. A gente é mais lento, né? A gente é mais. Todo mundo aqui é meio assim. Quem erra mais a letra? O quê? Quem erra mais a letra? Eu acredito. Não, a Sai, se bem que a Sai tava errando a letra da Submersa esses dias. A cara dela. Olha, você que tá ouvindo, você tem que ir pro Spotify pra você ver. Pro YouTube pra você ver a cara da Sai nesse momento. Eu direto pergunto pro Ed a letra, como que vai começar tal música. Porque eu esqueço lá na hora, me dá branco. Às vezes eu troco letras, eu confundo. Trocação. Eu lembro que era diferente só. É que você vai lá no começo da composição, quando foi, né? Foi gerado. Mas não tinha ficado daquele jeito, né? E quem na hora de... Acabou a apresentação, vamos lá, agora a gente tem que organizar aqui. Quem fala assim, oi, gente, estão me chamando. Quem é mais fujão? A gente é tão assim, meio que... Cada um já sabe o que vai fazer, né? Não tem alguém pra meio que ditar isso. Ou tem? Não sei. Aqui não. O que foi? Não, Helena, Eu não. não sei, eu acho que não tem, não. Não, eu lembrei da gente lá em Brasília. A gente tava lá ajudando e tal. A Sai e o Ed tava só olhando, assim, né? A gente pegando o trem. Eu lembro. A gente tentou de uma vez. Não, na casa. Não, mas é que ele tava me chamando, Eu gente. e o Wallace catando os fios e levando os trem. E os dois Não, lá. Ué, a minha parte. O microfone já tava lá. Fica por dentro. Gente, ainda nesse... pode se defender aqui. Se defenda, amiga, que eu vou dar a volta pra você. Era só isso mesmo, eu vou. Réplica. Olha, ainda nessa levada aí de quem é quem, eu quero agora entrar num bloco que eu gosto demais. Produção. Eita. Era nessa câmera que eu tinha que virar, né, produção? Está no ar o Ping Pong Kátia Brasil. Agora a gente transforma o Ping Pong Kátia Brasil. A gente transforma esse imaginário aqui, ó. Ah lá, já cantou a música. Isso, muito obrigada por gostar comigo, Sai. Diz que a gente é amiga. Agora é assim, eu vou te dar uma palavra, você responde essa palavra pra mim com o que você acha que define aquilo. Por exemplo, eu gosto muito de leite. Então, fala pra mim, leite? Ah, delícia. Entendeu? Delícia. Mais ou menos isso. Ah, Tá? é um de Prepara? cada vez ou ao mesmo tempo? Pode ser um de cada vez. Pode ser todo mundo junto.
Mas você começa assim. Começa por aí. Nossa, eu sou meio Então lerda. tá, vai lá. Eu sou meio lerda. Então vai, tá preparados? Não vai ser fácil assim não, viu, Alice? Não vai ser igual escolher música não vai gravar não. Não vai ser não. Então vamos lá. Primeira palavra é união. Força. É um adjetivo ou qualquer É todo palavra? Qualquer palavra, amiga. O que vem na sua cabeça. Ai, gente, eu posso pensei falar, eu pensei Europeia. açúcar. União Europeia? Nossa, eu achei que era uma coisa mais... Eu achei que era um negócio mais, sei lá, filosófico. Não é a primeira coisa que veio. Não veio pra mim o açúcar da União. Só vai sair, produção. Você tem que sair. Tem açúcar que chama União. Eu tava... Não, Força! 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 E veio as duas aqui. Oh, Deus. eu não entendi o jogo, não. Mas eu acho que Olha, eu já ouvi base no rosto, alvo mais que a neve. Agora união. Ai, será que eu vou cedo pra pedir um aumento pra mim? Vamos lá, a próxima palavra. Já foi? Já falou? Definiu a união? valeu? Era isso? Valeu. Será que a gente entendeu errado? Não, valeu, Obrigada. vai. Isso aqui vai pro top 10 especial de fim de ano, tá bom? Pode ficar tranquilo. Próxima palavra é serviço. Hã? Serviço. Qual que é? Serviço. Um ato de amor e honra. Nossa, mas você tá Uma muito... palavra. Eu já ia falar serviço comunitário. Braçal. Ah, não é assim? Eu entendi errado. Eu achei que era... Achei que era... Não, água, sai. Ato de amor. Foi quase a definição do dicionário. Vou ficar calado agora. Gente, Ó, se eu não passar a primeira coisa. não, pode falar a primeira coisa. Tá sendo muito legal a primeira coisa. Tô adorando aqui, ó. São coisas assim que você acha que define aquilo pra você. Então você tá correta. Aquilo lá define pra você. A palavra serviço define em força, em braçal, tá certo? E Você tá mais certo que a gente. Você tá certo. Entendi. Obrigado. Porque a gente, a primeira coisa que vem na cabeça não é nada filosófico. comunitário, nunca mais vou esquecer. Igreja! Corpo de Cristo. Maravilhoso. Casa. Mas não a casa. Entendi. Tipo, Entendi. A Sai tá com medo de falar. Não se bloqueia, amiga, pode falar. Eu vou falar aprendizado. Top. Ministério. Responsabilidade. amor. Seriedade. Fama. Consequência. Para mim, é como se fosse uma... Às vezes ela vai vir, às vezes não, mas é sempre estado de um trabalho. Um trabalho que as pessoas são ajudadas ou que ajuda as pessoas de alguma forma, que toca as pessoas de alguma forma. Fama. É basicamente consequência, mas não é algo Não pode. almejado. Gente, eu penso em artista. Sim. Base. Família. Eu ia falar pensei nisso esse. também, eu pensei nisso também. Mas, bom, Deus, Jesus é a Sim. base de tudo. Família. Palavra. Sonho. Som. Viver plenamente propósito. Quê? Viver plenamente propósito. Propósito pelo qual você nasceu. Eu acho que você prospera, acho que não só financeiramente, mas você prospera em tudo na sua vida quando você vive um propósito. Sonho. Eu acho que é relacionado a isso, a plenitude. Uau. Sim. Morar no Estar Canadá. no centro. Morar no Canadá. Um sonho morar nos Estados Unidos. Mas é estar no centro do que ele tem pra gente, do nosso propósito. Ai, que lindo, gente.
eternidade? Algo que já estamos vivendo, tipo assim, já estamos em desenvolvimento para a eternidade, é isso que eu penso. Eu acho que a gente consegue viver a eternidade em alguns momentos. É meio contraditório isso, mas quando a gente está na presença de Deus, a gente tem meio que acesso ao que a gente vai ter na eternidade, a presença de Deus. Sim. Então, em alguns momentos, aqui na vida mortal, a gente consegue ter acesso à eternidade, onde a gente vai viver para sempre. Quando fala eternidade, só me vê um relacionamento pleno, em um relacionamento sem nenhum tipo de barreira, em algo realmente físico com Deus. Nossa, gente, Jesus Cristo. E agora eu quero que vocês deixem uma mensagem para Cial Saúde, que vai ouvir ou assistir a essa nossa conversa daqui 10 anos. O que vocês diriam para vocês mesmos daqui 10 anos para o Cial Saúde? Não tenham medo de cumprir o que Deus colocou no coração de vocês, relacionado a ministério, chamado. Não tenham medo. Persevera. Persista. Persista, persevere. Não desista, porque vai valer a pena. Pense a longo prazo. Ai, gente, que coisa mais linda. Antes da gente encerrar aqui, essa música Maranata, eu acho que vocês disseram que veio para selar, né, o EP de vocês, né, o projeto de vocês, esse primeiro projeto de vocês. Não, tem mais, né, que vocês disseram que vão lançar mais, né? Sim. Mais três. Mas ela foi a última que a gente compôs. Ah, sim, agora encaixou aqui na minha cabeça. Olhando para de 2018, que foi a Sai, que teve um encontro mais recente, assim, com Jesus, né? A decisão mais forte, mais recente de servir a Jesus interinamente. Olhando desde lá até aqui, tem alguma coisa que vocês olham e falam, eu não devia ter feito? Ou, nossa, por que eu não fui? Por que eu não fui? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Também. Eu sou grato a Deus por hoje ter, talvez, feito as escolhas, mesmo as erradas, que me trouxeram até aqui hoje. Eu, né? Você fala em todas as áreas da nossa vida, em qualquer Todas, área? olhando para a história de vocês, até vocês chegarem aqui, até lançar, até agora lendo as coisas que vocês leem, né, nos feedbacks no YouTube, penso que muita gente manda em direct para vocês. Algum momento que vocês olhando a história de vocês lá atrás, fala, nossa, se a gente tivesse feito isso antes, ou se eu não tivesse tomado esse atalho, feito tal coisa, talvez, sabe, aquele lance de, nossa, análise na história, sabe? Teve? Eu acho que eu não me arrependi de nada, mas uma coisa, tipo assim, como se fosse um conselho que eu daria pra mim, 2 anos atrás, sei lá, tipo assim, acreditar mais em mim, acreditar mais no que passa pela minha cabeça, não ter muito receio, não travar por seus medos. Eu acho que ter mais coragem, eu acho que seria isso. Eu também não mudaria nada circunstancial, assim, na minha vida, mas eu também falaria, eu falaria para mim mesmo que também para eu acreditar mais em mim, que eu consigo realizar as coisas e não ficar na sombra de outras pessoas por achar que eu não conseguiria fazer aquilo, que eu não era capaz de fazer aquilo. E que realmente Deus me capacitou para isso e eu consigo, e não me subestimar naquilo que eu achei que eu não conseguiria um dia e que hoje está aqui para falar que eu realmente consegui. Ai, gente, é muito lindo, né? Olha, nós conhecemos um pouco mais, eu estou muito feliz realmente de conhecer vocês, de falar um pouquinho mais com vocês e eu acho que a idade, o público que vocês
que Deus usa vocês para conversar, com quem Deus usa vocês para conversar, que é o público mais jovem, essas suas características, o tipo de abordagem que vocês fazem, como vocês cantam, o jeito que vocês têm a presença de palco, eu acho que tudo conversa com o que hoje a gente conheceu do Ciel Sound. Então eu estou muito, muito feliz de ter conhecido mais vocês. A produção, eu vou dar um abraço neles agora. Vou dar um abraço neles agora. Eu tô muito feliz de conhecer vocês mesmo. E eu acho assim que a gente só tá começando essa década. Estamos terminando aqui o primeiro ano dessa nova década aqui que Deus está nos dando. E tem muita coisa que Deus vai abençoar vocês, vai preparar vocês para muita coisa legal. E eu quero que vocês saibam que eu tô aqui torcendo e orando por você. Agora eu vou virar aqui a câmera e vocês vão me dar um abraço. Obrigada, gente! Que Deus proporcione um momento pra gente dar um abraço de verdade, que eu não aguento mais abraçar a parede, pelo amor de Deus. A gente quer se encontrar pessoalmente. A gente quer esse abraço, pelo amor de Deus. Queremos, gente. Vamos trazer o Ciel Sound aqui pra Araras. Você pode acompanhar o Ciel Sound nas redes sociais, no Spotify, no Instagram, no YouTube. É muito legal porque eles compartilham mesmo todo o processo de produção lá nas redes sociais deles. É muito, muito legal. Ciel Sound nas redes sociais para você procurar, tá bom? Obrigada por vocês terem vindo aqui, gente. Vocês gostaram? Obrigada! Valeu! Foi muito legal. Eu tô muito feliz mais uma vez. Um beijo. Manda um beijo pro Ed. Tô muito feliz de vocês terem vindo aqui. A gente vai terminar o nosso Kátia Brasil Show assistindo e ouvindo, sendo abençoados por Maranata. Um beijo pra vocês, gente. Eu preciso desse fundo musical aqui. Breto, um beijo. Obrigada, viu? Olha, cuidado com o que você planta. Plantar opcional quando é obrigatório. Deus te dá a oportunidade de escolher uma boa semente. Então capricha, juízo! Deus tem coisa nova, coisa boa pra você. Tchau, gente. Fui! Obrigada, gente. Me conta o que você achou desse vídeo. Ficou legal? Então dá aquele like aqui, já compartilha com seus amigos. E olha só, não esquece de se inscrever no nosso canal, já ativar o sino para receber as notificações do que tá rolando aqui no nosso Kátia Brasil Show, um talk show para você chamar de seu. Vem comigo, Brasil!